Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre grandezas e medidas. Vamos lá? O que é uma grandeza, tá? Grandeza é o que a gente utiliza para a gente mensurar, para a gente medir uma substância, um corpo ou um fenômeno. Como exemplo de grandeza, a gente tem o comprimento, a massa, a área, temperatura, velocidade, o tempo, volume e até a corrente elétrica. Tudo isso são exemplos de grandezas que a gente tem no nosso cotidiano, tá bom? A gente utiliza para medir algo. Cada grandeza ela vai possuir sua própria unidade de medida. Por exemplo, na massa, a gente utiliza para medir o quê? O peso de algo, o peso de objeto ou de um corpo, tá? E a unidade de medida vai ser o quilograma, que é representado pelo kg, a letra K e G. E todas as suas variações, como por exemplo, quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama, tá? Tudo isso é a variação do quilograma que é utilizado para medir o peso de alguma coisa. Então, por exemplo, quando a gente vai no mercado e a gente quer comprar carne, a gente pede o quê? A gente vai lá e a gente pede em quilo, ok? A gente utiliza a unidade de medida quilo para pedir o peso. Outro exemplo é o comprimento, tá? Ele é utilizado para medir a distância de alguma coisa. Por exemplo, a distância da sua casa até a escola, tá? A unidade de medida desse comprimento vai ser metro, que é representado pela letra M, e todas as suas variações, ou seja, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, tá? Vocês também estão acostumados com alguns termos desse, mais o milímetro, centímetro, né? A gente já está acostumado a lidar. Por exemplo, quando a gente vai medir alguma coisa na régua, a gente utiliza os centímetros, tá? Ou quando a gente vai medir alguma quantidade de tecido, a gente utiliza o metro, bom? A gente tem outra unidade importante também, outra grandeza importante aqui, que é a área. A área a gente vai utilizar quando a gente quer medir o tamanho de uma superfície, tá? De uma superfície horizontal, reta. Essa unidade de medida ela vai ser representada pelo metro quadrado, que é o m ao quadrado. Temos também o volume, que é quando a gente quer medir o espaço ocupado por alguma coisa. Essa unidade de medida ela vai ser representada pelo metro cúbico, que é m ao cubo, tá? Então, por exemplo, quando a gente quer medir o volume de um líquido dentro de uma garrafa, por exemplo, tá? É assim que funciona. Temos também a temperatura, outra grandeza que a gente também está acostumado, que vai medir o estado de agitação das partículas. Quanto mais agitadas, maior o calor que elas formam, tá bom? E a temperatura aqui no Brasil, ela é representada pela unidade de medida de graus Celsius, tá? Grau Celsius. Assim que a gente vai representá-la. Então, por exemplo, se tiver muito calor, tá fazendo 40 graus Celsius, tá bom? É a unidade que vai representar a temperatura. Agora chegamos na hora de praticar, tá? Sabendo a grandeza e a unidade de medida, vocês vão fazer esse exercício no caderno de vocês e depois a gente vai corrigir, tá bom? Informe corretamente as grandezas, tá? Eu quero a grandeza e a unidade de medida de cada exemplo abaixo, desses três. O primeiro está fazendo 30 graus lá fora. Olha que fácil. Qual que é a grandeza que eu estou trabalhando e qual que é a unidade de medida que eu preciso utilizar nesse exemplo? Letra B. Preciso comprar queijo. Qual que é a grandeza que eu estou trabalhando e qual a unidade de medida que eu vou utilizar? E letra C. Amanhã vai chover 3 milímetros em São Paulo. Eu quero saber qual a grandeza que eu estou falando e qual a unidade de medida que eu vou utilizar. Muito bem, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês consigam resolver
e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!